vamos lá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço 642 mil inscritos no meu canal, aumentou e graças a vocês. Muito obrigado mesmo. Sempre digo, você que gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, indique o canal para um amigo. É muito fácil, o canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, coloque like no que vocês gostarem e utilizar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Lembro, né, que hoje nós postamos uma excelente entrevista com o antropólogo Celso Cassos, do CPDOC da FGV, da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, discutindo a questão militar, entender, né, o que é o espírito militar. Ali, nessa entrevista, vocês passam a entender o que é a convivência, como é que são as escolas, como é a construção do outro, que são civis, nós, né? Como é que é a construção, como é a construção do espírito militar, como é que é esse estudo que ele fez lá nos anos 80, e aí tem várias republicações, essa é a terceira, não é da AMAN, mas na AMAN, naquele meio militar de Agulhas Negras, como é que se construiu aquilo, e aí ele faz um pós-fácil, né, colocando essas questões mais recentes. Está muito bom, e está muito bom também, eu recebi muitos elogios pelo entrevistado, não pela minha entrevista, com o professor Dr. Leonardo Burlamac sobre a China. Aí vocês veem o que é ter conteúdo, né? Foi uma conversa de quase 1 hora, de 52 minutos, fazendo uma análise do que está acontecendo na China, de partido, Estado, economia, sistema financeiro, né? Entender o papel da construção civil e da Evergrande. A construção civil é 1/4 do PIB, né? Muito boas, assistam a entrevista, com certeza vocês vão gostar. Por outro lado, lembro também que nós criamos o clube de membros, é uma coisa nova, muito legal, que eu estou adorando de fazer. A gente vai, durante o mês, alimentando o clube, né, com vídeos exclusivos para os membros do clube. É muito fácil, clique lá que vocês obtêm rapidamente todas as informações, tá? Lembro também que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram pelo @Marco Antônio Villa Oficial, e na plataforma de curso www.cursodovilla.com.br. Lá tem todas as informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo, ou seja, História Política das Funções Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo, www.cursodovilla.com.br. Né? Hoje um dia excepcional, hein? Eu estava antes participando de uma live lá, de uma coisa muito legal aí, que eu não conhecia, que eu tinha sido convidado de manhã, aí precisava terminar rápido, porque eu tinha um outro compromisso também ao meio-dia, e aí comecei a ver, vi que não estava funcionando o WhatsApp meu, eu achei que um problema aqui, liga, desliga, faz não sei o quê. Aí eu falei, não, mas as outras coisas estão funcionando, aí deu esse efeito em cadeia, problemas no Twitter, Facebook, etc. Né? E incrível, hein? Que permite uma reflexão, hein? Muito boa, claro, certamente terá, sobre o significado de tudo isso no nosso cotidiano, na nossa vida, na vida pessoal, na questão empresarial, as pessoas que têm a sua loja no Instagram, né? Nas relações políticas, no contato entre as pessoas. Putz, a vida, as pessoas sentiram, pô, parece um náufrago, né? Um verdadeiro náufrago de uma ilha do Pacífico Sul. Parece aqueles filmes, né? Sem uma coisa que parece tão banal, tão simples e é tão importante na nossa vida, né? Tão significativa. Isso permite aí boas reflexões que certamente deverão aí ocorrer, refletir um pouco sobre a importância das redes sociais e do contato que a gente tem e o significado na visão de totalidade dessas redes para cada um de nós, tá? Aí passei, claro, logo pela manhã lendo todos os jornais, lendo, né, os portais, acompanhando, buscando fazer uma reflexão sobre o que está ocorrendo. Claro que, agora com detalhes, a principal notícia do dia é sobre as offshores do episódio, aí conhecido como Pandora Papers. Já teve o Panama Papers, agora o Pandora Papers. Estou citando aqui, no caso, o Metrópolis, né? Porque explicando para vocês, alguns portais aqui no Brasil, sites, tal, participam dessa, que é uma investigação internacional. Né? É inacreditável os dados que foram sistematizados, parece 11 milhões de arquivos, então foi todo um trabalho feito, mas vou pegar só uma manchete do Metrópolis: brasileiros com offshores no Pandora Papers deve à União, a União é o governo federal, 16 bilhões de reais em impostos.
Cruzamento do Metrópolis mostrou que 65 dos maiores devedores de impostos à União mantêm offshores em paraísos fiscais. Repetindo, brasileiros com offshores no Pandora Papers devem à União 16 bilhões de reais em impostos. Eu não sei como eles devem e não pagam, eu não entendo. Se você deve, eu devo, nós devemos, qualquer coisa que a gente vai fazer, pim, aparece. Se o sujeito vai obter o crédito, vai fazer não sei o quê, ou se fornece um serviço para um setor estatal, qualquer coisa precisa de 10 certidões, tudo, né? Eu não entendo como para uns a coisa é tão fácil e para outros tão severo. Mas é maravilhoso, né? Uma coisa bonita. Continuando, citando agora o Poder 360, lá de Brasília, o belo trabalho aí do Fernando Rodrigues, tal, né? A manchete que eu estou tendo, Luciano Hang, que é o Zé Carioca, aquela figura patética, né, da Havan, o conhecido como velho da Havan, né, aquela figura que teve na CPI na quarta-feira, e foi perguntado sobre isso, vale destacar, hein? Diz ele, Luciano Hang, diz o 360, Luciano Hang teve offshores não declarados por 17 anos. Patriota, hein? Em nome de Jesus, Deus no comando. Claro, precisa combinar. Né, as duas. Em 2018, o saldo era de 604 milhões de reais em investimentos. Empresário regularizou offshore aberto em paraíso fiscal do Caribe em 2016, durante o governo de Dilma Rousseff. E aí eu me lembrei desse fato. Não dele, né? Mas desse momento. Nessa época eu trabalhava numa rádio e veio essa notícia que eles iam permitir essa regularização, que era um meio de garantir a lavagem de dinheiro, tráfico de armas, de drogas, de tudo, ia trazer o dinheiro para cá, o governo federal, né, que ia permitir que as pessoas trouxessem, em troca de perdão de um monte de coisa e o pagamento de uma multa desprezível. Eu, na época, quando foi falada a notícia, nem vi muito em detalhe, mas conhecendo o Brasil, eu imediatamente manifestei contra, né? Porque você permitia dinheiro que você não sabia se era de corrupção, de tráfico de drogas, de tráfico de armas, né? De qualquer outra forma ilícita, voltasse ao Brasil e fosse branqueado outra vez, né? Pagava só uma multa simbólica tal. E eu lembro um barulho, falei tal. Aí uma colega lá disse, olha, eu tinha terminado o jornal, estava conversando com o pessoal sobre futebol. Aí ela falou, olha, tem um cidadão aqui, não lembro quem, nem lembro, que queria falar com você, alguém do mercado financeiro que estava por trás dessa negociação da Dilma, né? E ia ganhar, ao trazer o dinheiro dos seus clientes, ia ganhar certamente uma bela grana. E que falou para mim assim, não, você está totalmente errado. Um Faria Lima da vida, vai, para resumir. Um Faria Lima da vida, nem sei quem era, sinceramente, não é que eu estou... Um Faria Lima da vida, não, você não entende, não, você não sabe. Era sempre assim, eles sabem tudo. Era para fazer isso, para tentar apagar e encobrir crimes gravíssimos, né, contra o erário, que em outros países queima a pessoa para tudo sempre. Aqui é visto como gesto de esperteza, como gesto de esperteza. É inacreditável, é inacreditável. É visto como gesto de esperteza. E o que está saindo, as notícias que estão sendo publicadas, é incrível o número de pessoas, são centenas, né? E é inacreditável. Aí o sujeito fala assim, aquele mais bonzinho, né? Mas eu tenho offshore, mas eu declaro na Receita, mas esse tipo de empresa feita em paraíso fiscal é para não pagar impostos. Aí eles defendem reforma tributária aqui. Eu acho isso fantástico, os nossos liberais. E um pouquinho de evangélicos também, né? Em nome de Jesus e Deus no comando e dinheiro no bolso, né? Aí vem o cidadão, vem defender reforma tributária. Eu vi o nome de alguns aqui, alguns têm um picaretão, uma figura que uma vez também, nem vou dar em detalhes nesse caso, mas é um picaretão que queria debater sobre o Brasil, ser candidato, um bobão, um bobo, um tonto, um verdadeiro tonto no sentido de Brasil, mas esperto de grana, né? Que também está aqui. Está aqui a empresa, muito dinheiro dele e tal. Aí eu falo assim,
Puxa vida, hein? Aí reforça aquela história que tonto no Brasil somos nós, que pagamos impostos, né, que nos matamos, que temos, quando tem algum problema desse tipo, de qualquer tipo de imposto, a gente fica preocupado, mas não eles, o andar de cima, os liberais, em nome de Jesus, certamente, e Deus no comando, né? E porque parte desses também foram com o passar do tempo, e essa é uma discussão interessante para analisar frações da classe dominante no Brasil. Aqui nós temos um espaço levanta temas para tese de doutorado, tá? Frações. Como é que frações dessa classe dominante se aproximou? Que não é o pastorzinho mal, esses são ridículos, né? Ridículos, né? Não, estou falando gente do grande capital. São frações. Eu não estou falando do conjunto, entendas? Como é que foram se aproximando também do evangelismo, das religiões? O correto é falar denominações. Eu prefiro chamar de seita e franquias, tá? Na minha eu sei que cientificamente, se você no campo da sociologia da religião, tive vários colegas, trabalhei com vários colegas, li, né? Mas eu prefiro chamar de seitas e suas franquias. Como essas frações da classe dominante foram para essas franquias, né? E aí todos foram virando evangélicos, e são esses. Assim como eles não são cristãos, e isso é importante destacar, assim como eles não são cristãos, eles também não são liberais. As duas coisas, é tudo falso. É tudo falso. Né? Eles não são liberais, porque liberal não faz isso daqui. Quer dizer, fica lá fora para pagar menos imposto e fala em reforma tributária aqui, e depois fala em reforma da Previdência, né? Que privilegiou os militares, por exemplo, e depois fala em acabar com os privilégios aqui. Com que autoridade os que estão nessa lista podem falar de fim de privilégio no Brasil quando não pagam os impostos? Né? Com que autoridade moral? Né? Em nome de Jesus, Deus no comando e dinheiro no bolso. E aí? Então, eles não são que cristianismo, nada. É tudo, desculpe a expressão mais popular, é tudo picareta. Não tem cristianismo coisa alguma, e muito menos liberalismo. Se você pegar os clássicos que eu tenho aqui do liberalismo, hoje até fiz referência numa conversa ao meio-dia, do Stuart Mill, né? Poxa vida, você acha que naquele sentido clássico do liberalismo eles fariam uma malandragem dessa? Que são malandros, no fundo é tudo malandro, né? Então você cria a empresa lá, ou não avisa nada aqui, como teve esse cidadão aqui, que é um sujeito ridículo, ou você declara receita federal. Mas e daí? Parece que você está tudo bem, só que você cria a empresa lá para não pagar os impostos, para pagar ínfimos impostos. É isso. E aí eles têm a cara de pau de querer discutir o nosso destino, para onde nós vamos, que país queremos, porque não é o país deles. Porque essa turma aqui não está nem aí com o Brasil, está com a grana lá fora. Se afundar o Brasil, o nosso país, eles estão bem. Eles têm grana lá fora. Eu me lembro quando o Paulo Guedes, em 2018, onde eu estava trabalhando, na época eu vi ele na recepção chegando, uma figura patética até, tal, chegando, e aí disse para uma pessoa que me falou depois o seguinte, ele falou, se der tudo errado, não estou nem aí, eu vou embora do Brasil. Agora nós vimos as empresas que o ministro da Economia tem, de offshore, e aí ganhando com a desvalorização do real e a valorização do dólar. Fortunas. Esse homem disse, vocês se recordem, nesse espaço nós falamos, meses atrás, quando ele falou, se fizerem muita bobagem, o dólar passa de R$5. Ele não falou isso? Falou. E passou de R$5. E quem fez a bobagem? Jesus? Não, foi ele. Então, puxa vida, há conflito de interesse nisso. E o presidente do Banco Central? O que diria o seu avô? Tem o livro do seu avô aqui. Né? Tenho livros e artigos e tem as memórias. Lanterna está aqui. Roberto Campos. Estou falando do avô, não do neto. O que diria seu avô? Não é verdade? Então, a coisa toda nessa história é que aí você vê a hipocrisia de frações da classe dominante brasileira. Hipocrisia. Né? Se dizem liberais, que liberais? Liberais de fancaria. Né? O outro se diz religioso, que papo furado. Aí a gente está vendo aqui, mas o Brasil precisa de reformas para crescer. O Brasil precisa que a classe dominante seja brasileira. Essa é a questão central. Que pense no Brasil. Eles não têm noção de pertencimento, que nós fazemos parte de um mesmo país, né? Que temos um destino comum.
Não, eles não são iguais a nós. Eles se sentem superiores, é como se fosse uma casta. Nós aqui, nós que pagamos impostos, trabalhamos, nascemos, vivemos, vamos morrer aqui, somos os impuros, os meio intocáveis. Nós estamos, olha, parece, em alguns momentos, nós deixamos de ser uma sociedade de classes, no sentido sociológico, e somos uma sociedade de castas. Parece, tem, em alguns momentos, claro que são flashes, eu não estou falando que somos uma sociedade de castas no sentido indiano, entendas, né, daquilo que nós aprendemos na sociologia, mas tem algumas características que aparecem, porque eles se sentem superiores, eles não estão nem aí conosco, né, com o nosso país. Ao contrário, quando a gente fala em fome e das pessoas abrindo saco de lixo, não só para reciclagem, que a gente viu isso tantas vezes em tantos anos, para comer, famílias se reúnem em São Paulo, por exemplo, certamente outras cidades, em torno do lixo, para comer. Se você vê, presume-se que seja o pai, a mãe, você presume que seja, e um grupo de crianças começam a comer. Isso virou cena do cotidiano. Isso deixa os liberais, os cristãos preocupados, nem aí. Essa turma está com grana no exterior e quer que o Brasil se lixe. É isso, quer que o nosso país se lixe. Não estão nem aí. E quando falam em reformas, eles não têm autoridade moral. Então, quando você vê esse pessoal que está nessa lista aqui, e são centenas, não acredite neles. Quando eles vêm falar, olha, o Brasil precisa combater a corrupção, você fala, espera um pouquinho, traga seu dinheiro para cá, pague os impostos aqui, aí depois você fala, tudo bem? Ah, mas o Brasil precisa de uma reforma tributária. Aí você fala a mesma coisa. É verdade, vamos discutir reforma tributária, mas traga o dinheiro para cá e vamos discutir o que qualquer país sério tem de sistema tributário que não é o nosso, porque proporcionalmente pobre paga muito mais imposto que rico no Brasil. E são muito poucos. Quando você fala de grandes fortunas, você está falando de quantos? 15 mil pessoas, 20 mil, 30 mil. Não pense que nós estamos falando de você, de mim, de nós. Aqui não. É um grupo muito pequeno. É essa turma que está aqui. É essa turma que está aqui. E isso, quando eu comecei a ler os nomes, ver todo mundo, eu falei assim, Pandora Papers, gostei do nome. Pandora Papers. Eu falei assim, então tá aí. E esses são os nossos liberais. Sim, eu me lembro de um que eu acho um cara, volto a ele, aquele que eu citei aqui meio sem identificar, que não é o caso, patético, feito ridículo, até se olhando para o cara, você fala, esse cara é um bobo. É um bobo, né? Quer repetir. E esses ainda criam grupos liberais, supostamente liberais. Eu digo aos liberais, esses que aparecem eventualmente na mídia, falem sobre isso. É capaz. São tão hipócritas que é capaz deles falar assim, não, eles só fazem isso porque o Brasil é muito inseguro e porque tem muita tributação. O que é isso? Compare o nosso sistema tributário com o Reino Unido. Por exemplo, compare o nosso sistema tributário com a França. Compare. É inacreditável. É capaz ainda eles falarem isso dentro da hipocrisia. Então, isso daqui é mais um demonstrativo daquilo que eu repito. E lembrando, na verdade, eu li isso no final do século XIX, quer dizer, eu li de um autor, pesquisando no final do século XIX, não estava lá, até gostaria de estar. Se fosse escolher, eu gostaria até de estar para entender aquela conjuntura. Mas, mexendo num amplo material na Biblioteca Municipal Mário de Andrade, em que eu devo muito a essa biblioteca, aos funcionários, às bibliotecárias em especial, que sempre foram super legais. Eu digo porque eu só tive contato com não com os bibliotecários. Os eu tive especialmente com um que cuidava da parte de raros, um excelente bibliotecário, um cara também, gente finíssima e tal. Mas aí eu estava mexendo no material do final do século XIX, que era os 10 anos da República, lá em 1899. Aí estava mexendo, lendo livros que só tiveram uma edição, pouquíssima circulação, mexi em material. Aí achei um que eu anotei nos meus cadernos, e eu não sei, não queria dizer o nome dele, posso errar, tenho quase certeza que seja ele, mas aí ele dizia o seguinte, era um republicano da época da propaganda, de origem militar, inclusive, e ele dizia, em 1899, 10 anos, portanto, da República, ele dizia o seguinte, e é uma expressão que eu uso dele, a República não foi proclamada em 1889. Nós precisamos proclamar, ela só foi anunciada, ela precisa ser proclamada, né? Ele dizia, mas eram esses tempos. Eu adaptei, era isso.
que era aquilo, quer dizer, essa noção de república, de res pública, de vivemos no mesmo país, nós não temos. Nós não temos. Eu não sei que é. Nós tínhamos até certo momento da nossa história, tivemos em momentos, até momentos extensos, mas nós fomos perdendo e chegamos a uma situação como essa, em que eles vão dizer o seguinte, eles estão tudo dando risada nos jantares, você vai ver, se tiver alguém filmando, igual aquele jantar sombrio recente que teve filmando aquele jantar, tal, mas se tiver, eles estão hoje à noite caindo na gargalhada, sabe, dando risada de nós, de mim, fala, pô, esse bobo aí está falando, ele, por quê? Não vai acontecer nada, nada. Nada não só no sentido jurídico, da justiça, mas da moralidade, aquilo da moralidade pública, né? De você aparecer publicamente como um cidadão, entendeu? Como cidadão. Não vai acontecer nada. Ele vai continuar nos restaurantes, vai circular por aí, vai dar entrevista, estou me referindo a todos eles, vão dar entrevista, e ainda vai dissertar sobre a campanha de 22 e os rumos do Brasil. Com a maior tranquilidade. Por quê? Porque nós não temos uma sociedade civil que consiga responder a isso de forma orgânica. Nós não temos ainda aquela, eu não sei, aquilo que apareceu em certos momentos, uma espécie daquela irritação cívica, não é bem a expressão irritação cívica, mas aquilo que teve presente em alguns momentos da nossa história, né? Essa indignação, né? Eu acho que nós estamos muito ainda uma certa indiferença. Claro que o baque é duro, a gente toma muito pancada. Pô, a pandemia foi uma pancada, não para eles. Eles cresceram na pandemia, ganharam mais dinheiro. Sim, eles ganharam mais dinheiro na pandemia. Agora o Paulo Guedes e sua rede hospitalar, dá uma olhadinha, era uma fortuna. Então, é que nós tomamos, eu começo a entender um pouco dessa indiferença. Pô, as pessoas tomaram pancada, perderam todo o seu planejamento de vida, né? O sujeito queria comprar uma casa, ia casar, trocar de carro, cuidar da educação dos filhos, em suma, tudo isso foi desorganizado por 2 anos de pandemia, mas não para eles. Para eles, não. Eles continuam no mesmo lugar, ou melhor, porque aumentou o número de milionários do Brasil na pandemia. Como isso é possível? Mas aumentou. Quer dizer, a concentração de renda aumentou ainda mais no país. Nós já éramos um país desigual, somos mais desigual ainda do que antes da pandemia. Então, vocês estão entendendo? Isso, aí deve começar a ver Bolsonaro. Eles não têm indignação com o Bolsonaro. Nós temos, nesse espaço, você tem, eu tenho, nós temos. Eles não. Quando eles davam risada na Faria Lima, quando o Bolsonaro, na campanha eleitoral de 18, falou um monte de bobagens, todo mundo riu, achou ele engraçado, um bobão, um bobo da corte, né? Mas todo mundo riu, mas estava tranquilo, porque tinha um representante do grande capital lá, que era o Paulo Guedes, e que mostra que tinha grana, que em qualquer país sério, depois disso, ele pediu o Boné embora, ou seria demitido, porque é conflito de interesse, seria demitido. E ficaria, numa espécie de exílio interno político, até de sair de óculos escuros, porque seria uma vergonha ser reconhecido nas ruas. Aqui não. É capaz que alguém vai dizer que ele é esperto. Por quê? Aí explica-se o Bolsonaro. Eles não estão nem aí. Não. Agora tem notícias que eles estão preocupados e querem lançar o capitão. Hoje eu vi eles plantam, são balões de ensaio, tá? O capitão Tarcísio como candidato a presidente, apoiado pelo Bolsonaro. Inventaram essa. Eles vão inventando. Por quê? Porque isso tem de acabar. Eles estão, para eles, o Bolsonaro, ali, E aí explica-se como é que o Bolsonaro... E o Bolsonaro, aí tem o outro lado, que é interessante analiticamente da gente ver isso. Claro, como se tudo isso estivesse correndo ali e nós aqui, olhando o objeto, que é a sociedade brasileira, entenda-se. Então, quando você olha tudo isso, e o Bolsonaro, como é que e o Bolsonaro está se sentindo o máximo, porque ele vivia de pequenos golpes. Ele vivia, as rachadinhas. Eu até brinquei num dos programas, participei em 2 da semana passada, né, desses programas mais alegres, bate-papo e tal.
Pô, você pega os envelopes de R$ 1.200, só podia, em certo momento, depositar 1.200 na caixa eletrônica. Você tinha que depositar 20, 30 envelopes por dia disso. Quando chegava a hora, eles começavam a devolver o dinheiro. E eu brincando, falei, pô, dá trabalho fazer isso, juntar, pôr mais 1.200, mais. Cobrar os caras, pô, você está em Resende, né? Porque tinha um pessoal de Resende, você está me devendo aí, tal, outro. Você tinha toda uma planilha da rachadinha para a quadrilha Bolsonaro. Dava um trabalho. Agora, eu fico pensando os olhos, quando eles veem isso, porque eles veem a quadrilha, os filhos quadrilheiros e o chefe, é bom ele já se acostumando com a prisão, que ele vai terminar lá, o Jair Bolsonaro, ele olha tudo isso e fala, caramba, tem muito dinheiro aí, eu com rachadinha, eu com o Adriano, que ele era, sim, sócio do capitão Adriano, que foi executado pela polícia da Bahia, o governador Rui Costa. Precisa esclarecer isso, governador. O senhor foi até entrevistar no meu canal antes desse acontecimento. Tem que esclarecer, né? O que aconteceu? Mas ele era sócio. Agora, quando ele vê tudo isso, ele nem sabe o que é offshore, paraíso fiscal, ele acha que é o paraíso, e é um anexo do paraíso, depois do purgatório, como é que essas empresas de prateleira, eu gosto da expressão empresas de prateleira, tal, ele não entende nada disso, o que ele quer é grana, ele é ladrão, né? Bolsonaro é ladrão, ele vive do roubo, ele não vive do trabalho, como eu, você, nós, nada disso. Tudo ali é falso. Ele não tem vida militar. Ele ficou como militar menos de uma década e 30 anos como parlamentar. Portanto, ele é um parlamentar, não um militar. Né? Então, quando ele vê isso, ele quer participar desse grande assalto. Só que isso é complicado para ele, porque tem uma série de transações que ele não domina. E a quadrilha dele também não. Os quadrilheiros que estão lá em Brasília, aquela turma, aquela caterva, não domina isso. Mas domina outras coisas, como o jogo, que é o que eles querem trazer o jogo. O sonho deles é o cassino, porque eles vão ser sócios de mafiosos. E é bom, o cassino é ótimo, viu? Traz a prostituição, é excelente, traz o tráfico de drogas, tráfico de armas, a lavagem de dinheiro, o crime organizado, é o que eles querem. Em nome de Jesus, hein? E Deus no comando, no cassino e tal. É isso que eles querem dar golpe. Então, quando eles olham o Bolsonaro, vê tudo isso, ele fala, pô, eu preciso ganhar dinheiro rápido, que eu vou ser chutado da presidência aqui, eu preciso dar um golpe para me garantir, para pagar os advogados, hein? Porque isso tão caro, hein? Porque ele vai ir lá para Bangu 8, para demorar para ir para Bangu 8 e pegar uma pena mais leve. Esse é o intuito dele. Então, quando você vê tudo isso, essa questão moral, aí você associa, por fim, a pandemia. Vocês estão percebendo? Por isso que eu estou buscando aqui nesse espaço sempre reflexões diferentes. Né? A pandemia. Grande parte desses aqui não estavam nem aí com a pandemia. Uma parte deles saiu do país para se vacinar fora. Ou seja, a noção de pertencimento não existe. E esses que saíram, muitos desses para vacinar fora, eram bolsonaristas, que não se colocavam contra o crime, o genocídio do Bolsonaro cometendo no Brasil. Ficavam calados, iam para o México, né? E muitos ficavam aquele tempo no México, depois vacinavam nos Estados Unidos, iam para algum paraíso fiscal, etc. Mas primeiro passar pelo México para ter aquele interregno e tal, e passar pela vacinação. Muitos desses, se você cruzar, são os que estão nessa lista da Pandora Papers aqui. É um negócio inacreditável. Eles não estão nem aí. O país com 600 mil mortos. Não há a moralidade, a noção de pertencimento. Nem aí, nem aí, nem aí. E eles, cada um por si, eles estão pensando neles, e dá golpe. Não tem a noção de nacionalidade, que é fundamental para o país. Nós tivemos, em certo momento, mas eles não têm. Ao contrário, se puder destruir o Brasil, eles destroem. Inclusive, quando eles atacam as empresas estatais, não é no sentido de deixá-las adequadas ao desenvolvimento do país, mas sob controle do Estado, não. É que eles querem tomá-las. Eu vi o Paulo Guedes agora já falando em vender ações da Petrobras. Ele já está articulado com quem vai comprar. Ele falou, eu vi hoje nos jornais aqui. Eu falei, mas por que vender ações da Petrobras? O BNDES, eles articulam. Queimou ações de empresas estatais. Queimou vendendo a preço de banana. Então, essa turma, porque para fazer isso, você precisa ter mediadores que entendem o mercado financeiro, como é que coloca o dinheiro lá fora. Não é uma coisa simples, não é uma coisa lá do escritório do crime, do qual o Bolsonaro hoje deve ser o principal acionista, vamos chamar assim, com todas as asas. Não, é um negócio mais sofisticado. Então, eles não têm essa noção. Então, quando eu vi aqui o Pandora Papers, estava lendo no final de semana, vendo tudo isso, você fica assustado.
né? Claro que você fica, né? E aí vocês vão ver as explicações que eles vão dar. Eles não têm caráter, não têm honra, não têm moral, não têm brasilidade, não têm noção de pertencimento, nada. E se dizem, todos eles, é inacreditável. Por quê? Liberais. Só que o liberalismo dele não é um liberalismo clássico, aquele que nós conhecemos e que estudamos, que teve presente na Europa, no sentido inglês, por exemplo, do Reino Unido, né? Quando alguns falam que são conservadores. Que conservador? Estou lendo agora mais um calhamaço, estou terminando aí, do Beevor, Anthony Beevor, uma bela história da Segunda Guerra Mundial. Eu conheci os outros livros dele, sobre dia D, sobre Stalingrado, sobre Berlim 45, né? É uma história fundamental, quase toda militar, né? Mas muito longo, tem 1000 páginas aí. Aí, quando você vê a ação do Churchill, eu estava pegando aqueles momentos, o Churchill assume a 10 de maio de 40, né? Vendo tudo aquilo, ruindo tudo ali na França, meu Deus, a França foi um desastre ali, tudo aquilo, o exército, o governo, o Pétain, que estava na Espanha, tudo aquilo. Bem, não vou contar toda a história. Aí você vê, o que é ser um conservador, né? Que não tem nada a ver com essa turma ou com os que estão em Brasília. Claro que não, é outra coisa. Liberais? Que liberais? Na economia, conservadores nos costumes. Eu vi hoje aqui também que... Bem, depois eu conto. Eu falei, pô, mas o cara está falando cada coisa e se diz conservador nos costumes. Meu Deus do céu, ó Deus, onde estás que não respondes, como diria Casual. Em suma, mais uma vez, a gente começa em episódio como o Pandora Papers, os liberais, entre aspas, o Bolsonaro, né? A gente entende a relação. Eles não são cidadãos, para mim são a caterva. Eu não me considero o quê? Eu não sou igual a eles. Esse aqui não tem brasilidade, né? Toda essa turma aqui, né? Então, não é? Mas eles têm poder financeiro, poder econômico, poder na mídia, né? E estão aí. Até quando o Brasil acordar? Vou outra vez citar, quando o inesperado faça uma surpresa. Vamos ver. Algumas vezes o inesperado fez já no Brasil surpresa, já fez surpresa, né? Na história também ocidental também tem alguns momentos, mas ficarmos só esperando a surpresa, né? É necessário ter ação política, precisamos ter sociedade civil no sentido sociológico clássico. É isso. Hoje foi Pandora Papers, Bolsonaro, os liberais e a caterva bolsonarista. Aí dá para entender porque ela não está nem aí com Bolsonaro, com pandemia, com nada. Eles estão preocupados e ali, preocupados não, olhando o paraíso fiscal, fazendo as contas, fazendo as transferências pelo celular, e falando aqui em reforma tributária, do imposto de renda, como agora recentemente, né? Hilariante. Não acreditem neles. Por isso que esse espaço aqui é um espaço crítico, analítico e propositivo. Não entramos, não temos rabo preso com absolutamente ninguém. É isso. Se você gostou dessa e de tantas outras lives do meu canal, e tem entre os 642 mil, muito obrigado mesmo. E estamos crescendo muito legal. Muito obrigado e graças a vocês. Indica o canal do YouTube, é uma amiga, é muito fácil. Canal do YouTube, Marco Antônio Villa. Diga para ativar as notificações, que é aquele sininho, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, e isso é absolutamente verdadeiro, a página dos comentários, né? A entrevista com o Celso Castro nós postamos hoje, mas devido a essa pane também, hoje tudo, Twitter, Face e tal, nós divulgamos também por essas redes, né? Mas está aqui já no canal do YouTube. Uma excelente entrevista discutindo o Espírito Militar, que é um livro dele, que agora saiu a 3ª edição, ele faz um pós-fácil e uma nova apresentação, e a entrevista justamente parte disso, né? Está muito legal. E temos a entrevista com o professor Burlamac explicando, a anterior, a penúltima, a China, entendendo o que é Estado, o que é partido, o que é sistema financeiro, o que é construção civil, o que é economia, né? Que projetos se tem na China, é isso, para a gente sair desse mesmismo. A gente quer qualificar sempre e fazer uma discussão séria mesmo sobre o que está acontecendo na China e as relações, claro, com o Brasil, né? No Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram pelo @Marco Antônio Villa Oficial e na plataforma de curso www.cursovilla.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que oferecemos, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, o que é fascismo. Basta acessar, portanto, www.cursovilla.com.br. Nos encontramos amanhã. Até!